No vídeo anterior a gente começou a inserir a funcionalidade de mensagens no nosso sistema. A gente até listou umas mensagens que a gente colocou direto no código. Agora a gente precisa de inserir essas mensagens. É o que a gente vai ver nesse vídeo, né? Só acompanhando aqui a inserção, né? A gente já tem aqui as mensagens, só que essas mensagens são geradas diretamente aqui. A gente tem que inserir mensagens aqui. Para isso, a gente tem que fazer um arquivo também para inserir essas mensagens, né? No caso, vamos colocar aqui, ó, lista mensagens. Já vou fechar, a gente não precisa mais, e vou colocar insere mensagem. Ele vai inserir uma mensagem. Ok. Como que ele vai inserir a mensagem? Inicialmente vai ser parecido, aqui a gente vai mudar algumas coisas. Aqui, será que ele vai precisar do controle de mensagens mesmo? Porque eu quero que apareça a inserção de mensagem só quando o usuário estiver logado. Veja, se tiver aqui a pessoa logada, eu quero que apareça aqui a barra para ela inserir a mensagem. Se ela não estiver logada, eu quero que continue tudo desse jeito, dessa mesma forma aqui. Vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no index, né, mais uma tag BR aqui, só para dar um espaço maior. Então, aqui nesse ponto, eu poderia colocar um formulário, insere mensagens, mensagem. Só que essa insere mensagem só vai aparecer se o usuário estiver logado. Onde a gente tem essa funcionalidade? Aqui, ó, usuário logado. Então, a gente vê que o insere mensagem está muito mais parecido com o usuário logado do que com o lista mensagens. Vamos colocar aqui o usuário logado, pega o login. Se o login não for vazio, ele pode inserir, requerer aqui um formulário, né? Pode ser insere mensagem form. A gente não precisa de else. Para isso a gente tem que fazer o insere mensagem form. Vamos fazer aqui. Insere mensagem form.html. Esse insere mensagem form, a gente vai ter que colocar o nosso formulário, form. Deixa eu ver se eu coloco aqui direto, form post. Olha que legal, já colocou aqui. E a gente vai chamar o insere mensagem action.php. Ele é que vai fazer a ação de inserir. E aqui dentro a gente vai ter que ter um text, não é? um formulário para colocar o valor. Pode ser um text area. Text area. Vou tirar aqui. Talvez ele já coloca várias coisas para mim aqui. O nome dele vai ser texto. Vai ter ID? Vamos ter o ID dele, vai ser mensagem. E colunas, vamos deixar isso daqui. Vai ter um placeholder. Acho que a gente pode colocar aqui. Texto da mensagem. Vamos ver se essa página está funcionando inserindo aqui o formulário. Ok, ela não deu erro até então, mas se a gente logar, aparece aqui o texto formulário. Eu estou achando que está muito grande isso daqui, eu vou diminuir para
só 3 linhas. Vou colocar aqui a quantidade de linhas, só 3. Quantidade de colunas também está grande, não tá boa aqui. E vou colocar o tamanho máximo também. Aqui a gente vai ter menos do que o Twitter, a gente vai colocar só 128 caracteres, então as mensagens são pequenas. E se quiser enviar isso daqui, tem que preencher, do contrário não vai colocar. Outra coisa que a gente precisa é um input para submeter o formulário. O valor dele a gente vai colocar publicar. Vamos ver como é que fica. Ok, a gente pode colocar um texto aqui. E se a gente mandar aqui para o Action, ele vai falar que a página não existe, porque a gente ainda não criou. A gente tem que criar essa insere mensagem Action. Esta página aqui a gente tem que criar. Vamos ver aqui. Cria insere mensagem Action. E essa insere mensagem Action vai fazer algo parecido com o login Action. Ele vai enviar alguma coisa lá para o post. Então vamos fazer aqui a cópia para a gente ter uma ideia de como vai funcionar. Só que vai ser mensagem, ela vai enviar para o controle, vai criar um controle de mensagem. O controle de mensagem. E claro que não é login que ele vai fazer. Ele vai fazer aqui, insere mensagem. Esse insere mensagem, ele vai enviar o método por post. Ele vai pegar aqui o post e procurar qual é o que a gente quer. Texto. Ele vai pegar aqui, post, texto, e vai mandar lá para o insere mensagem. Inserindo a mensagem, ele vai chamar o index novamente, igual acontece lá no login. Então, ele já manda isso, só que o controle mensagem ainda não tem o insere mensagem. Então, vamos lá no controle, na mensagem, fazer o insere mensagem. Function, insere mensagem, recebendo um texto. Mas será que isso é suficiente? Não, não é suficiente. Para a gente criar a nossa mensagem, a gente precisa, cria mensagem, a gente precisa do texto, que a gente já tem, a gente precisa saber quem é que foi que escreveu. Então, para a gente saber quem foi que escreveu, a gente pode buscar lá no nosso controle de usuário. Então, a gente pode fazer assim, um controle usuário, fazer um novo controle usuário. Aí você se pergunta, poderia acessar direto o credencial para fazer? Não é uma boa prática, porque é interessante que a gente faça toda a interação entre esses módulos a partir do controle de cada um deles. Então a gente vai inserir aqui, vai requerer o arquivo usuário barra controle.php. Então aqui do nosso usuário, controle.php, aqui ainda tem um problema, né? Eu tenho que saber aqui também quando. Para eu saber quem fez isso, eu posso colocar aqui, quem. E o controle de usuário diz para a gente quem é que está logado. Então aqui ele vai verificar se a pessoa está logada
e ela tem autorização para fazer isso. Ele vai pegar o login da sessão ativa daquele browser e esse login que ele vai colocar automaticamente. Então veja que não está passando pela interface, é o controle das classes usuário e mensagem que estão decidindo quem é que está inserindo a mensagem. Quando a gente pode inserir o momento atual? A gente pode usar aqui date e uma string, ano, 4 dígitos, mês, dia, espaço, hora, minutos e segundos. A gente coloca isso daqui e a gente criou a nossa mensagem. Agora que a gente está com a mensagem criada, a gente pode colocar aqui, ó, array push e aqui a gente insere no nosso array de mensagens de instância a mensagem que a gente acabou de criar. Veja que o que a gente está fazendo é muito parecido com o que a gente fez aqui anteriormente, né? Então a gente coloca aqui e adicionou esse daí, o get mensagens vai pegar. Só que, mesmo estando tudo certo aqui, a gente não vai conseguir ver funcionando a inserção, porque ele coloca dentro de mensagens, mata esse controle de usuário, mata junto mensagens e só volta aqui. A gente vai ter que persistir isso de alguma forma. A gente tem que colocar isso ou no disco ou no banco de dados, algum jeito da gente recuperar isso. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como persistir essas mensagens usando o MySQL.